Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que obviamente marca a vida de qualquer um de nós que temos o desejo de viver uma jornada com Deus. Então eu creio que você é uma dessas pessoas, eu também sou uma dessas pessoas. E o que me chama muita atenção nessa leitura, que eu quero falar com você exatamente sobre isso nessa noite, nesse momento tão importante, é revelar que o coração de Deus, ou melhor dizendo, o coração destes homens, eles estavam em algo diferente do que muitas pessoas estão. A sociedade, ela tem girado em torno de coisas que não estão no coração de Deus. E nós somos a geração de jovens desse tempo. E por isso eu quero chamar a sua atenção para que você e eu possamos refletir. Se nós temos vivido, se nós temos morrido nessa fé a qual professamos. O reino de Deus é um reino presente, amém, irmãos? O reino de Deus é um reino presente. E segundo o que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, muitos desses homens não receberam algumas das promessas as quais eles tinham recebido. Você gostaria, imagina você jovem, Deus falar que você vai casar, dá um glória a Deus no seu lugar. Tem pouco jovem querendo casar. Se Deus diz que você vai casar, e rapaz, vamos ter que trabalhar relacionamentos aqui nessa igreja. Se Deus fala que você vai casar, se Deus fala que você vai ganhar muito dinheiro, tem gente que nem dinheiro quer, né? Nem dinheiro não quer. Imagina, irmãos, que você recebe alguma promessa e de repente você não recebe o cumprimento de algumas coisas que você acreditava. Segundo o que nós acabamos de ler, por exemplo, no versículo 13, olha, todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. Nós estamos falando de pessoas que viveram num reino diferente, embora estivessem aqui presencialmente, mas a perspectiva delas estava num outro reino. E essas pessoas aqui que são os heróis da fé, estamos falando de Moisés, Davi, Abraão, Raabe, tantas pessoas mencionadas no capítulo 11, essas pessoas não receberam muito do que elas haviam sido ouvido como profecias em vida. E eu quero perguntar para você, jovem, nessa noite, por onde teu coração, por onde o seu coração tem ansiado estar? E eu não quero falar especificamente do lugar físico, mas na sua vida, aonde que você quer chegar? O que é a definição de sucesso para você? Eu sei que alguns de vocês devem pensar sobre isso, mas eu quero convidar você mais uma vez a refletir sobre essa definição. O que seria sucesso para você? Se você pudesse classificar com uma coisa. Na ideia do mundo, que é esse reino, nós temos ouvido sobre isso desde ontem. Na ideia do mundo, o sucesso é algo. Na ideia de Deus, o sucesso é fracasso, comparado ao mundo. O mundo tem uma definição de sucesso pronta para você, pronta para mim. Só que no reino de Deus, nós estamos aqui clamando, venha o teu reino, Senhor. Fere o meu coração. Sabe, eu quero ter fome, eu quero ter sede do Senhor. Mas para quê? Para que tudo isso? Até que o Senhor venha, nós cantamos isso. Nós estamos cantando isso que é verdade, uma verdade das Escrituras. Mas o que define, o que é isso para você? O que é clamar ao Senhor? O que é se mover em Deus? O que para você se torna verdade a respeito de todo esse evangelho? Nós estamos em uma geração, meus irmãos, muitos de vocês me conhecem, sabem que a minha trajetória também é trajetória parecida com a de vocês. Nós estamos vindo de liderar jovens na igreja local, nessa igreja local. Muitas coisas vieram acontecendo e cada dia que passa parece que surge algo novo surgindo, algo novo acontecendo. E às vezes eu fico me perguntando, eu não sei se você passa por isso, eu me pergunto, Senhor, de fato,
eu estar ali, fazendo o que eu estou fazendo, isso realmente é classificado como o teu reino? Isso de fato é o seu reino sobre a minha vida? Eu pegar aquele microfone no domingo, olhar para aquelas pessoas que estão lá embaixo, todos os domingos, às vezes de tarde, às vezes de noite, quase toda semana, num lugar diferente, olhar para aquelas pessoas que estão ali embaixo, de fato, Senhor, o que eu tenho carregado é o teu reino? Ou você lá na sua escola, lá no seu trabalho, na sua faculdade, o que você tem vivido, isso realmente é definido como o reino de Deus? Mesmo as coisas religiosas, sabe, os ajuntamentos que fazemos para a oração, os encontros que fazemos das nossas células, os lugares que nós preparamos para que as pessoas ouçam a palavra. Sabe, irmãos, existe uma linha muito fina entre o reino de Deus, que separa o reino de Deus do reino desse mundo. E nós precisamos estar atentos a respeito dessas coisas, porque segundo Jesus Cristo, João capítulo 18, versículo 36, ele estava sendo interrogado por Pilatos, e ele vai falar: rapaz, tu não vai te defender, as pessoas estão te acusando sobre isso, sobre aquilo outro. E Jesus fala: o meu reino não é desse mundo. Para onde nós estamos plantando, meus irmãos? Muitas vezes como jovem, e eu testemunho isso para você aqui, diante de Deus, como jovem eu já me peguei em situações que eu estava assim, cara, isso não era o reino. Na verdade eu estava investindo na minha imagem. Na verdade eu estava investindo num negócio meu, dizendo que era para Deus. Na verdade eu estava me posicionando muito mais para outras coisas. E eu observando pessoas ao meu redor, do meu convívio, da minha mesma geração. Eu tenho observado nos últimos anos, às vezes até como líder de pessoas hoje, eu fico observando. E tem muita gente, pessoal, que tem uma vida que não tem valores bem definidos. E por isso são pessoas inseguras, que não conseguem resistir ao término de um relacionamento, que não conseguem resistir a um problema dentro de uma igreja, não conseguem resistir a problemas que podem acontecer de perca de um ente querido. Muitas pessoas estão tão inseguras que a consequência de muitas delas está nos dados do IBGE. Nós temos quase o mesmo número de pessoas que nós temos congregadas hoje, já está parecido com o número de pessoas desviadas. Daqui a 2 anos você vai estar em qual desses 2 gráficos? Daqui a 2 anos eu estarei em qual desses lugares? Como as pessoas que permaneceram servindo ao Senhor, entregando seus corações, ou entre um gráfico gigantesco de pessoas que eram inseguras. Elas dependiam, a sua fé, aquilo que elas acreditavam dependia de uma figura pastoral, dependia de uma liderança, dependia de uma outra pessoa que estava ao seu redor, dependia de situações acontecerem de acordo com o que ela orava. E por isso que eu quero trazer você de volta para essa reflexão a respeito disso, porque estes homens aqui, o coração deles estava em uma nova pátria. Nós acabamos de ler isso aqui, versículo 15. Olha só, vou ler de novo para você. Todos eles morreram, versículo 13, na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos no mundo. Evidentemente quem fala desse modo espera da sua própria pátria. Se quisessem, eles poderiam ter voltado para a terra de onde saíram. Muito parecido com o cenário da nossa geração atual. Pessoas que elas até se entregam ao Senhor, mas a qualquer momento elas podem voltar para a velha vida. A qualquer momento, qualquer situação pode tirar elas do trilho novamente. Pessoas de fé insegura, de valores não bem definidos, que vão fazendo com que essas pessoas... Pessoal, eu só estou falando isso aqui para vocês, sabe por quê? Porque nós temos visto, eu não estou com o interesse de dar uma lição de moral em ninguém, Deus sabe muito bem disso, mas eu falo para você porque nós temos visto em todos os lugares, pessoas que são superficiais no reino, são pessoas que falam muito sobre um reino, mas aquilo é superficial no seu coração. E esses caras que estavam aqui, se eles quisessem, eles poderiam ter voltado para o lugar de onde eles saíram, porém, eles buscavam uma pátria superior, é o que o texto está dizendo, versículo 16. Mas eles buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ter chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma nova cidade. É desse reino que nós estamos falando. E eu quero que você pense comigo durante essa reflexão, meu irmão, minha irmã. Dentro desse contexto apresentado a você, eu queria falar exatamente sobre a importância de você jovem, que está aqui hoje,
Eu não sei qual é a pergunta que você teve a respeito daquilo que nós perguntamos agora há pouco. O que é sucesso? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta para você. O que é um valor eterno? Me diga algo que para você é um valor eterno. Não tem como ser negociado. Daqui a 3, 4 anos as pessoas não saberão responder mais essa pergunta. Os nossos adolescentes, as nossas crianças estão envolvidas em lugares onde os valores são questionados a todo tempo. Nós estamos convivendo numa sociedade que nós temos às vezes dificuldade de responder o que é um valor eterno. Deixa eu fazer uma pergunta para você com base nessa pergunta. Estar congregado numa igreja é um valor eterno? Estar aqui, congregado, servindo. A geração de Daniel, por exemplo, ou para ser mais preciso, a geração pós-Daniel, para eles a presença de Deus era testificada apenas através do templo. E quando o templo foi destruído, essas pessoas ficaram sem referência. E elas se perderam, a geração foi escravizada. Daniel com os seus amigos que nós conhecemos a história, acabaram sendo cativos. A geração pós-Josué, uma geração que era refém de uma figura de um líder, Moisés. Depois que Moisés parte, vem Josué, chamado por Deus, servindo ao Senhor. Ele conquista, acessa a terra prometida. Depois de Josué, ninguém mais surgiu como grande líder. E a geração se perdeu inteiramente. Deus precisou fazer uma articulação para formar os juízes que nós vemos nos livros dos juízes. E a nossa geração, eu não sei especificar no que nós estamos pautados, mas nós precisamos tomar cuidado para que coisas que não são valor eterno sejam classificadas como se fossem. E coisas que são valores eternos de Deus deixem de ser vistas como insignificantes. A Bíblia é a verdade absoluta? Vocês estão com medo até dessa pergunta? A Bíblia é a verdade absoluta? Amém? Amém, irmãos? Amém. A Bíblia é a verdade. Pergunto a você: como é que está a sua vida devocional? Esse valor eterno precisa estar injetado no seu coração, porque você aguarda uma nova pátria. Muitos valores eternos têm sido abandonados pela nossa geração, mas nós temos visto o Senhor levantando pessoas em todos os lugares, que vão ser os remanescentes, pessoas que serão como estes homens aqui, que embora muitos estejam buscando visualizações, likes, comentários nas redes sociais, muitos estejam buscando outras coisas, movimentos, muitas pessoas estão buscando coisas que são superficiais para dizer que elas são de Deus, para mostrar que elas são grandiosas. Nós precisamos voltar a esse ponto do Evangelho. Quais são os valores? É isso que fará, por isso que eu falei para você, a nossa geração está insegura de maneira geral, porque não está emplacado no seu coração os valores eternos de Deus. Pode estar emplacado no seu coração outras coisas que não foram Deus que falou. Eu quero desafiar você nesse congresso, para você que está aqui, especialmente você que nunca conseguiu ler a Bíblia, não aceita ser uma pessoa rasa. Você não vai se aproximar de Deus vendo vídeo no YouTube. Nós precisamos nos aproximar das verdades de Deus, irmãos. Eu entendo que o que eu estou falando tem muitos riscos, mas ao mesmo tempo eu entendo que nós precisamos ser uma geração diferente. As estatísticas estão mostrando que o número de pessoas que estão separando, que são fora da casa de Deus, está quase o mesmo do número de pessoas que estão separando dentro da casa de Deus. Será que isso não mexe no seu coração de ver assim, cara, de fato nós temos vivido uma vida transformada?
De fato, o meu posicionamento ele é ir à igreja ou manter o meu matrimônio, ou lutar por aquilo que o Senhor falou, que o que Ele une o homem não separa. Eu quero desafiar você com essa mensagem, a partir dessa consciência, meu irmão. Existem homens e mulheres em todas as gerações que serão semelhantes a esses aqui. Talvez não muito parecidos não, mas que vão ter essas características. Apesar de você poder voltar para viver da maneira como você vivia no passado. Apesar de você voltar a ter desejos, ter dificuldades, ter os problemas e tudo mais. Nós estamos aguardando uma nova pátria, amém, irmãos? Amém. Essa nova pátria, o que nós vamos encontrar lá? Resumidamente, nós encontraremos Deus. Se isso não motivar você, irmão, não tem outra coisa que deveria estar nesse lugar. A nova pátria é um lugar onde Deus está. E é por isso que tem gente que está no coração outras coisas. Aí quando fala daquilo que de fato Deus está esperando, olha só, irmão, nós estamos aqui reunidos todos os domingos, todas as quartas-feiras, nas escolas bíblicas, nas células. Nós estamos nos reunindo para quê, irmãos? Nós estamos nos reunindo e guardando o nosso coração todo esse tempo, irmãos, é para encontrar com Cristo. Não é para você fazer a faculdade dos seus sonhos. Não é para você ter um emprego com o melhor salário. Não é para a gente ser conhecido. Não é para a gente ter uma igreja diferente de todo mundo. A nossa reunião aqui na terra é só para preparar o nosso coração para encontrar com o nosso Deus, irmão. Muitas pessoas perderam essa consciência. Eu já perdi essa consciência algumas vezes na minha trajetória. De perceber que o evangelho para mim era fazer ajuntamentos, era encontrar com pessoas que eu gostaria de estar próximo, era fazer coisas que estavam na minha cabeça, fazer coisas no louvor, fazer programações. E quando eu me colocava diante de Deus, o Senhor sempre me dizia: onde eu estou nisso aí? Sabe, irmão, se aquilo que você canta, se aquilo que você faz aqui, só Deus visse, estava tudo bem para você? Cara, muitas vezes eu me vi nessa consciência, eu percebia, cara, eu estou fazendo coisas para os outros. Outro dia eu estava orando, Senhor, eu preguei 4 eventos no mesmo dia. O Senhor está recebendo o meu louvor, a minha adoração. E eu descobri que nem orando eu estava, nem buscando ao Senhor eu estava. Eu olhar para mim mesmo e ver, Senhor, quão distante eu estou do Senhor. Sabe, as pessoas podem aplaudir você, mas eu olhava para mim diante de Deus e disse: Senhor, eu estou tão longe. É por isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu acredito que nós somos uma igreja, eu acredito que nós somos uma geração de jovens que vai voltar para os trilhos que Deus espera. Eu acredito nisso, irmão. E se você não quiser ir, vai ter aqueles que vão. Haverá sempre alguém que vai ser tocado por Deus. Eu espero ser uma dessas pessoas. Eu espero ser, e por isso obedeço servindo ao Senhor em tudo que eu faço, né? Tenho todas as coisas que eu faço hoje, eu testemunho isso para você. Tudo que eu estou fazendo para Deus aqui na região, em qualquer lugar, assim como muitos de vocês, servindo lá, dando o seu melhor, a maioria dessas coisas eu faço por obediência. Porque a minha vontade era ir para uma outra direção, a minha vontade era fazer outras coisas. A minha vontade às vezes era só dizer: pai, eu quero um tempo para eu descansar, ganhar um dinheiro lá fora. Só que o Senhor está chamando uma geração de jovens que vão talvez não receber aquilo que eles esperavam nessa vida, em troca de uma nova pátria. Você está disposto a isso? Você pode ser uma dessas pessoas? Será que o teu coração nessa noite arde por isso? E eu confesso a você, provavelmente você vai ter muita dificuldade de compreender ou de concordar com esse fundamento se o seu coração ele estiver nesse mundo. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Existe uma oposição gerada na nossa geração, tem sido mais latente ainda do que em todas as outras, eu acho.
onde você e eu estamos entrando numa polarização, que nós vamos dizer se nós somos cristãos ou se nós não somos cristãos. As redes sociais estão preparadas para isso. Como que nós responderemos a isso? É botando textão no Instagram dos outros, falando mal de quem fala contra o Senhor? É olhar para o cenário das Olimpíadas, por exemplo, daquela ceia que teve lá, e chegar no Instagram dos outros, falar que você é crente, que eles são tudo safado? É isso? É esse o nosso papel? É essa a nossa postura de evangélicos? O mundo, meus irmãos, eu acredito que não está precisando de uma nova religião. O mundo está precisando da verdade. E nós temos a verdade, amém, irmãos? Nós temos a verdade. A verdade, ela liberta. A geração de Daniel, que é o texto que nós iremos compartilhar nessa noite. A geração de Daniel, por exemplo, se você observar, ele perdeu. Daniel com todo aquele povo que saíram cativos para a Babilônia. Eles entram em um cenário que eles perderam suas famílias, perderam sua bandeira, perderam sua cultura. Você conhece a história. Eles perderam talvez todos os seus bens. Eles foram sitiados e escravizados pelos babilônicos. E Daniel está no meio daquela galera. O que Daniel carregava é o que eu quero desafiar você nessa noite, por isso falamos. Daniel carregava valores absolutos. E por isso perguntei para você, o que é um valor absoluto? O que é uma coisa que não se negocia? Se você está aqui nessa noite e você tem tido dificuldade de responder a isso, irmão, gaste tempo diante do Senhor para perguntar o que são essas coisas. Senhor, o que de fato vai fazer com que eu não abandone o Senhor? O que de fato vai haver no meu coração para diferir desse mundo caído? Daniel está no meio de um sistema, irmão, que está preparado para destruir. E lá tem os manjares do rei. E ele começa a perceber, a Bíblia não especifica o porquê que os manjares do rei, naquele caso, eram rejeitados por Daniel. Talvez fosse por conta de serem animais sacrificados, porque lá no Êxodo você vê que o Senhor separa, né, determinados tipos de animais que não poderiam ser servidos como alimento. Talvez por algum outro motivo. Mas o fato é que Daniel ele começa a se posicionar a partir dos valores que ele carrega. E aí eu pergunto a você, a partir dos valores que você carrega, qual a postura que eu e você precisamos ter aqui no Coroadinho, nesse tempo de calamidade? É fechar a porta da nossa casa e ficar com medo dos traficantes, das facções? É sair na rua feito louco, dizer que vai mudar o mundo? Qual o nosso papel? Qual a nossa postura? Quais são os valores que a gente tem que carregar como igreja nesse tempo, irmãos? Para que esse mundo ele conheça o Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós têm desejo de mostrar Jesus para o mundo todo. Eu tenho certeza disso. Porém, existe uma trajetória que enquanto estamos aqui, de passagem, a gente vai precisar, irmãos, se comprometer com esses valores. Você está disposto a se comprometer com os valores de Deus? Você está disposto? Os valores de Deus têm a ver com a pureza. Guardar o seu coração de relacionamentos indevidos. Os valores de Deus têm a ver com você não avançar os limites nas suas relações. Os valores de Deus têm a ver com a sua vida devocional e secreta com o Senhor. Os valores de Deus não mudaram, eles permanecem. Se você está aqui nessa noite, você percebe, os valores parecem que não estão tão próximos. Eu estou mais para um religioso do que para um cristão de fato. Eu quero te convidar nessa noite. Nós vamos orar daqui a pouco. E coloca diante de Deus, Senhor, eu quero viver um novo tempo. Outro dia eu fiz uma oração perigosa um tempo atrás e depois eu fui me dar conta que eu tinha orado isso. Eu falava, Senhor, não permita que eu vá para nenhum lugar sem que de fato eu possa ver essa oportunidade, essa experiência, viver esse momento como se fosse o último. Para que eu não seja uma pessoa que vou me especializar em dar boas mensagens para as pessoas, para que eu não fique entrando numa ideia coach do Evangelho, para que eu não fique me movimentando no Evangelho para pregar o que as pessoas esperam ouvir, para que eu não fique articulando situações para que eu me beneficie. Eu fiz essa oração um tempo atrás e o Senhor respondeu. E eu fiquei muito preocupado porque eu via a possibilidade de eu não estar no lugar que eu estava.
Eu percebia claramente que eu poderia não estar ali. E diante de situações eu via, Senhor, e se agora acontecer algo e eu for tirado daqui? Se agora eu partir? Sabe, irmãos, eu acho que o coração da igreja primitiva girava muito em torno disso. Eles tinham uma constante expectativa de que Jesus voltaria a qualquer momento. A gente está aqui no congresso, muitos de nós, e a gente já está calculando o que vai viver no domingo. Estamos organizando muitas coisas que chamamos de reino, mas a presença do Senhor não está sendo buscada por muitos de nós. Eu, como pastor, testemunho para você, tenho tido mais facilidade de preparar um sermão do que buscar a Deus. Você tem mais facilidade de preparar um repertório para o domingo do que buscar a Deus? Está mais fácil você conseguir ser uma pessoa que se veste como um cristão do que buscar a Deus? Existem valores que estão aí, irmãos. E existe uma igreja que o Senhor está levantando, que vai cumprir esses valores e o mundo vai ansiar conhecer ao Senhor. Eu acredito nessa verdade porque a Bíblia que falou que todos o conheceriam. Chegaria um tempo que isso aconteceria, do menor ao maior todos conhecerão ao Senhor. E eu creio que através da nossa geração isso pode acontecer. Eu não venho aqui com nenhuma expectativa de você sonhar algo junto comigo. Não venho aqui com a expectativa de você olhar para mim e achar que o que nós estamos fazendo está certo em comparado com qualquer outro lugar. Não venho aqui com a expectativa de dizer que tem um projeto melhor para a nossa geração do que qualquer outro lugar. A minha expectativa única aqui é que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida para Jesus. Entregar o nosso coração completamente, porque Ele disse, olha, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quem não tem a capacidade de abrir mão de tudo que tem não pode ser meu discípulo. E por isso muitas pessoas não estão pautadas nos valores absolutos, nas verdades do Senhor, e elas são oscilantes, é o retrato da nossa geração. As pessoas estão indo às igrejas, elas recebem uma palavra, elas acreditam naquilo, elas se emocionam com aquilo, elas se entregam ao Senhor, mas passa um tempo, acontece alguma coisa que ela achou que não devia acontecer em algum lugar e de alguma maneira, e ela se afasta. O Brasil e o mundo estão vivendo isso, irmão. O berço da reforma, nós ouvimos agora há pouco aqui, o berço da reforma protestante é o berço do ateísmo. Muitas pessoas, olha, imagina, irmão, John Wesley, Lutero, tantos homens grandiosos que plantaram uma reforma que estamos vivendo hoje, nos mesmos lugares onde esses caras estavam, hoje são boates, hoje são clubes. É isso que a gente tem que atentar, irmãos, porque agora nós estamos aqui, estamos em um ajuntamento, glória a Deus, é muito bom estarmos juntos. Mas, irmãos, nós precisamos ir além de ficarmos achando que a igreja é isso aqui. A igreja é você abrir mão de quem você é você prestar um culto racional todos os dias a Deus. É eu e você estarmos disponíveis para Deus, para o que Ele quer fazer. Você pode dar um glória a Deus por isso no seu lugar, meu irmão? E por isso que eu digo para você, em meio, quando uma pessoa tem valores absolutos, que é o caso de Daniel, que nós podemos ter esses valores, quando isso acontece numa pessoa, o que vai acontecer? Nós estamos agora capazes de suportar todas as tragédias e lutas que possam surgir. É quando nós nos pautamos por esses valores, é que nós conseguimos prosperar no casamento, na vida financeira, porque a prosperidade passa a ser o quê? Estar eternamente com o Senhor em breve. Eu estou aqui agora, eu estou com esse salário, mas em breve eu vou estar eternamente com o Senhor. O que de mais valor você pode calcular na sociedade atual? O que seria tão valioso? Uma conta de Instagram com 1 milhão de seguidores? O que seria valioso para você? Todas essas coisas são como trapo de imundície diante de Deus. O reino de Deus é muito maior do que isso. Tanto é que não sei se é por isso, mas há uma analogia. Se nós olhamos para as escrituras, quando chegarmos no céu, irmão, as definições daquela geração das escrituras, o que tinha muito valor eram pedras preciosas, era o ouro. E lá a gente vai andar nesses lugares, vai estar debaixo dos nossos pés. Essas coisas, elas estarão ali e a gente vai viver como se elas nem existissem.
E eu quero convidar você nessa noite, jovem que ouve essa palavra. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais são as expectativas e lutas que você tem passado, mas eu quero convidar você para a gente se mover em direção a esse reino. É um reino que vai exigir de você tudo. Ele vai exigir do seu tempo, ele vai exigir de você mudar a sua mentalidade, talvez de maneira geral. Ele vai exigir de mim e de você vivermos uma estação que o mundo ainda não está vivendo. E aí nós como igreja seremos um modelo para essa sociedade. Eu estou diante de jovens aqui que vão casar e não vão separar, amém, irmãos? E esse não vai ser um assunto chato para você não, porque lá fora é chato. Lá fora vai dizer, vai falar da minha vida agora. Vai falar da sua vida mesmo. O evangelho é sobre a sua vida. O evangelho não é sobre a vida do seu vizinho, é sobre a sua vida. Nós somos uma geração que seremos fiéis ao Senhor no nosso dízimo, nossa oferta, amém, irmãos? Você crê nisso de verdade? Se você for fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. E nós aqui mudaremos esse bairro em nome de Jesus. Nós mudaremos. O salário do seu contra-cheque vai mudar a realidade social do coroadinho. Mas isso não pode ser o que move o seu coração. Existe um reino que está preparado para nós, irmãos. Para estas pessoas que se movem com base nessa consciência, elas até não conquistaram determinadas coisas em vida aqui, elas até passaram por situações extremamente difíceis, mas as tragédias não enfraqueceram o coração desses homens. As situações difíceis não enfraqueceram. Você pode estar aqui agora decepcionado com pessoas, com situações. Bem-vindo ao mundo, né? Você pode estar decepcionado, mas o fato é que essas coisas, elas não podem enfraquecer a fé que nós carregamos, porque Hebreus 11, ele fala exatamente sobre isso, irmãos. Não dá para viver sem fé. Nós estamos falando sobre um reino que só vive pela fé. A sua fé não será enfraquecida se você e eu estivermos, se nós estivermos com o nosso coração, de fato, apontando para essa direção. Eu creio nisso, irmão. Eu não sei o que você esperava ouvir hoje. Sei que Deus já falou com você através de muitas mensagens, das canções. Mas eu não posso, como autoridade de Deus sobre você, negligenciar o fato de que a igreja precisa de uma grande reforma. Eu não posso negligenciar o fato de que eu e você precisamos de uma grande reforma. Porque caso contrário, o reino nunca virá sobre nós. Ele não passará de canções e de narrativas. O reino de Deus, ele está preparado para um grupo de pessoas que darão a sua vida totalmente ao Senhor. Eu desejo ser uma dessas pessoas, irmãos. O Senhor tem feito algumas provas. Eu não sei você, eu imagino que também você deve passar por situações assim. Existem provas que você para e pensa assim, rapaz, eu realmente quero Jesus, cara. Aquilo que era tão grande no meu coração parece que virou insignificante. E eu acredito que no cristianismo, os testemunhos realmente verdadeiros, eles giram em torno da renúncia. Muito mais do que as conquistas. A capacidade de você deixar de fazer algo que você precisava deixar. A capacidade de você submeter-se a viver uma vida cativa ao Senhor, mesmo podendo voltar para a velha vida. Embora o que eu estou falando aqui pode ser muito difícil para um jovem ouvir, eu falo isso ciente disso. Eu ouvi isso dos meus pais há um tempo. Eu tinha sonhos, projetos, e o meu pai disse, você vai se entregar para Jesus. A tua trajetória é assim. E eu fiquei, não vou. A minha vida vai ser diferente, Deus me entende. E as coisas vieram acontecendo e o Senhor foi só desmontando muitas das promessas que eu achava que eram minhas. Eu não quero colocar sobre você um jugo de achar que a mesma coisa vai acontecer com você. Mas eu posso te afirmar, se você se entregar para Jesus, o que vai acontecer são os sonhos dele e não os seus.
Vamos orar?